Alô, pessoal! Continuando, tratar de alcadieno. O alcadieno conjugado, aquele que tem uma simples no meio das duplas, aquele famoso isopreno 2-metil but 1,3-dieno, vai necessariamente passar por um processo de deslocamento da pi. A ligação pi vai se deslocar. A primeira passa para cá. Então nós teremos uma dupla aonde nós não tínhamos. E passaremos a ter um deslocamento da ligação para cá. Mas consideremos o 2-metil but 1-eno. Pode ser considerado o monômero da borracha. Monômero é aquela molécula simples, única, que vai ser multiplicada. Se na indústria se pegar este composto, o isopreno, N moléculas de isopreno, nós vamos ter um poliisopreno. E o poliisopreno vai ser um polímero, aonde teremos repetição das N moléculas transformadas. Se for para fazer uma adição, sabemos aonde entra um átomo e aonde entra outro átomo. Entra na posição 1 e posição 4. Isso nas reações. Agora, no entendimento da formação do polímero, podemos aceitar que esta ligação π quebra e vai formar a ligação π aonde não tinha. E ao invés de pensarmos numa deslocalização de nuvem eletrônica, podemos considerar que esse elétron e esse elétron, os das extremidades, os da posição 1 e da posição 4, abram os braços, como se fosse uma pessoa que abre o braço para a esquerda para dar a mão para alguém que também está com o braço estendido. E o carbono da esquerda abre o braço para dar a mão para uma pessoa que também está com a mão estendida à minha direita. Muito bem, o fato de abrir o braço é ter o elétron à disposição na posição número 1 e na posição número 4. Este elétron pode perfeitamente ligar-se ao anterior. Uma molécula número 2 que esteja aqui vai fazer a mesma situação. O elétron da esquerda desta molécula vai se unir ao elétron da direita de uma segunda molécula. E o elétron da direita dessa molécula vai se unir ao da esquerda de uma seguinte molécula. Teremos então a polimerização. O monômero dá origem ao polímero. O isopreno vai dar origem ao poliisopreno. E, como nós vimos há pouquinho, toda vez que você adiciona em alcadieno conjugado, tu vai ter que criar uma dupla onde não tinha. E tu vai ter que adicionar no 1 e no 4. Sempre vai ter também a situação de isomeria geométrica. É uma isomeria espacial, onde os compostos diferem pela estrutura espacial, tendo grupos iguais em posição igual ou diferente em relação a um plano de referência. Se eu considerar a dupla ligação que se formou como plano de referência, está aqui a dupla que se formou como plano de referência. Os carbonos sp2, você lembra perfeitamente, eles são híbridos sp2 e ângulo de 120 graus. Então, o correto, numa estrutura espacial, é considerar o carbono da dupla em 120 graus, no centro de um triângulo equilátero. Então, tenho um triângulo equilátero que se une a um outro triângulo equilátero. E que tem a extremidade, tanto da esquerda quanto direita, tanto a esquerda
quanto da direita, com esta ligação em aberto. E esta ligação em aberto para se encaixar numa molécula ao lado, com a mesma estrutura. Ora, em função desse plano referencial que passe perpendicularmente, por isso que se chama isomeria espacial, porque nós temos aqui, nessa lousa que é de acrílico, nós temos nessa lousa o plano, a medida é largura e altura. Pois, se você está pensando nesse plano perpendicular, é o terceiro eixo, é o eixo do Z. 3 dimensões é espaço. Em função do plano que passa pela dupla, tu pode ter os encaixes nas moléculas seguintes do mesmo lado, cis. E tu pode ter, em função do plano que passa pelas duplas, os encaixes com moléculas seguintes em posição trans. Meu querido, imagina N dessas moléculas assim grudadas. Esta substância chama-se simplesmente borracha natural. A borracha natural pode ser mole, pode ser tão menos mole. Pneus de Fórmula 1, tu sabe o grande segredo. O endurecimento dessa borracha, os índios fazem colocando o isopreno na fogueira. Aquele fogo, aquela labareda, aquele enxofre daquele material queimando, endurece. Endurece por quê? Porque a borracha ainda tem uma ligação π. E esta ligação π da borracha, que é superlíquida, vai sofrer endurecimento se eu quebrar esta π e colocar enxofre. O sulfuro, o enxofre, ligando aqui e ligando ali. Esse enxofre nessa posição vai se unir ao enxofre da molécula seguinte. E este grude de enxofre com enxofre chama-se ponte de enxofre. É isto que dá o endurecimento desta borracha. E este endurecimento é vulcanizar. Vulcanizar a borracha é colocar π aonde tem ainda, é colocar enxofre aonde ainda tem a ligação π. Muito importante é o isômero trans, porque os encaixes podem ser de lados opostos nesse plano referencial. Aí, o mesmo composto, o mesmo polímero, com propriedades completamente diferentes. Por quê? Esta frase tu vai ter que saber totalmente. O que cai nos vestibulares sobre solubilidade, composto polar, água, se liga a composto polar, álcool. Por quê? A água e o álcool fazem ligações de hidrogênio por causa de forças. Agora, a água é polar, a gasolina é apolar. Não tem nada a ver. A água quer grudar e a gasolina quer fazer o quê? A solubilidade de compostos orgânicos apolares tem compostos orgânicos polares. O ácido carboxílico é orgânico e é polar, porque tem C-OH. Os compostos orgânicos apolares são solúveis entre si por encaixes. O encaixe, uma estrutura dessa, imaginou? É uma estrutura imensa, num zigue-zague danado, numa linha poligonal intensa. Este zigue-zague vai ser diferente desse zigue-zague. Por quê? Porque esse zigue-zague está em cis. E esse zigue-zague estará em trans. A borracha não se mistura com a guta-percha. Eles não são solúveis. Esse encaixe molecular é que proporciona a solubilidade dos compostos apolares. Por isso que nenhum petróleo
mistura com água, porque o petróleo, hidrocarboneto apolar e a água é polar. A estrutura do polímero originário do isopreno prevê dupla com duas extremidades em abertas que se associam às seguintes, direita e à esquerda, de acordo com a orientação em função do plano que passa pela dupla. Meu amigo, tu acha que eu sofro fazendo essa aula? Eu fico feliz, aos 73 anos, poder falar com a minha filha, que está estudando terceira série do Colégio Pedro II.